Bom dia, tudo bem? Gente, vamos fazer a correção? A gente tem como tarefa de casa a 91, a 92 e a 93, não é isso? Então vamos lá, a gente começa lá pela 91, tá? Devagarinho. Espero que todo mundo esteja conseguindo acompanhar isso, né? Acompanhar aí a execução dos trabalhos, para a gente não acumular muita coisa, tá legal? Então vamos lá, lá na 91, no número 1, ele nos pede que leia os trechos, né? Que releia os trechos, e depois aí começa aí a nos fazer as perguntas. Vamos lá. A partir de 3 de fevereiro, terá início a vacinação em regiões que ainda não foram afetadas pelo vírus do estado. Essa é a notícia mais triste. Infelizmente, essa população acabou toda morrendo, tá? Então, vamos lá. Qual a circunstância expressa pelas palavras destacadas? Então, ele já destaca pra gente os advérbios. Está adiantando que as palavrinhas que foram destacadas são advérbios. E nos pergunta qual é a circunstância que esses advérbios expressam, tá? Então, você pode aqui ligar, né? Não tem aí uma indicação de como eu vou responder isso. Eu tenho na número 1 a palavra não, na número 2 a palavra mais, o advérbio mais, e na número 3 o advérbio infelizmente, tá? Que circunstância eles expressam, tá? Então, a gente vê que o não expressa negação. Ou você indica tracinho né? Número 1, a palavra não indica negação, ou você simplesmente pode ligar, tá bom? Tá ok. A número 2, a palavra mais, expressa a circunstância de intensidade, então vai lá, ou você liga ou indica palavra mais igual a letra G, ou mais igual a intensidade, aí a resposta fica a teu critério, que é o que menos importa. Importa é que você indique corretamente, tá? E a número 3, que é infelizmente, expressa a circunstância de modo, tá? Que é a letra B. Ok? Então, vamos lá. Ficou assim. Não, negação, mais intensidade e, infelizmente, modo. Tá legal? Número 2. Quais das palavras abaixo, né? Ou expressões, expressam tempo? Dentre essas aqui, ontem, alegremente, amanhã, na praça e com calor, quais dessas palavras expressam a circunstância de tempo? Então, eu tenho como resposta, tranquilamente, ontem e amanhã, tá bom? A primeira e a terceira. Aí no retângulo amarelinho aqui, ele conceitua, né, as palavras que expressam circunstância de tempo, modo, lugar, intensidade, afirmação, negação, dúvida, etc. E modificam um verbo, um adjetivo, faltou aqui um outro advérbio, são chamadas de advérbio, tá? Faltou aqui, né? Mas a gente já sabe porque na nossa videoaula primeira, né, quando a gente introduziu a classe de palavras de advérbio, eu já falei logo, né? Lembra do triângulozinho? O advérbio modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, não é isso? Releia o trecho a seguir, número 3. Esse primeiro macaquinho que morreu salvou a vida de diversas pessoas daquele entorno. Alguém me perguntou lá no grupo ou no privado o que seria entorno. Entorno é redondeza, né? O lugar em volta, o entorno, tá? Então, o lugar em volta, o entorno, a palavra entorno é um substantivo. Gente, substantivo é nome de alguma coisa. É a classe gramatical que nomeia os seres. Então, nome de pessoa, nome de lugar, nome de objetos, nome dos animais, tudo que está nomeado é substantivo, é nome de alguma coisa. Então, é um lugar, então é o substantivo, é o nome do lugar, tá? Cuidado com isso, né? Cuidado com isso. Então, vamos lá. Continuando. O macaco nunca pôde ser violentado por isso, nunca pode ser violentado por isso. Ele é nosso sentinela,
Sentinela é aquele que resguarda, né? Ele que avisa, ele olha a doença, está aqui, se cuidem aí, explicou Bruçadinho. Muito bem. Indique 3 advérbios nesse trecho, tá? 3 palavras que expressem circunstância, tá? Eu tenho nunca, que como não expressa negação, né? Aqui, lugar, e aí, também lugar, tá? Então, nunca, aqui e aí. Então, depois eu já respondi. A letra B, nunca, negação, aqui e aí, lugar, tá? Na letra B que ele pede a circunstância. Na letra A ele pede só para você indicar quais seriam os advérbios. Virou na 9.2, tá? Na 9.2 lá em cima, número 4. Reescreva, tem que escrever, hein, preguicinha? Reescreva as frases a seguir, fazendo a substituição por uma palavra que expresse a mesma ideia. Na verdade, o que eu tenho aqui são locuções adverbiais. O que é uma locução? São 2 palavras que juntas vão compor uma classe gramatical, tá? E aí, por exemplo, se eu tenho 2 verbos juntos, eu chamo de locução verbal. No caso, eu tenho 2 palavras junto com a função do advérbio, né? Com a mesma função na palavra que um advérbio. E aí eu tenho uma locução adverbial. Os macacos morreram em silêncio, eles morreram silenciosamente. Você vai formar advérbios de modo aqui, tá? O modo como os macacos morreram. A ideia é de modo. O advérbio está aí para expressar a circunstância modo, tá? Então, em vez de eu expressar isso com 2 palavrinhas, como a locução adverbial, eu tenho que achar uma palavrinha só, que significa a mesma coisa. Então, os macacos morreram em silêncio, eles morreram silenciosamente. E você vai reescrevendo aí, tá? Leio o jornal todos os dias, eu leio o jornal, diariamente, tá? Para saber as notícias. Diariamente. As pessoas seguiram com calma, elas seguiram calmamente as instruções para vacinação. Devemos cuidar das pessoas com carinho, devemos cuidar carinhosamente. Isso é verdade. Na letra E, com certeza estaremos protegidos da febre amarela se tomarmos a vacina. Então, com certeza, certamente estaremos protegidos. 5. Na número 5, ele pede para você indicar. Eu já falei. Pedem para indicar o advérbio que você escreveu na atividade 4. Na atividade 4, que circunstância todos eles exprimem? Circunstância de, falei já, modo, tá? É um modo. E aí ele vai explicar o que eu falei, né, anteriormente. O que você fez aqui na número 4? Você substituiu as locuções adverbiais. Você repara que são sempre 2 palavras, né? 2 palavrinhas. Locução, 2, né? E aí, formando advérbios terminados em mente. E aí você vai chegar à conclusão que os advérbios terminados em mente são advérbios que expressam modo, tá? Calmamente, carinhosamente, certamente, todos eles expressam modo, tá? Então vamos lá. Tem uma tirinha aqui na número 6, vamos lá. Telefone para mim, né? Oi, Minduim. Minduim. Oi, Minduim, estou em casa. Você me telefonou às 2 horas da madrugada para me dizer que está em casa. Não sentiu saudades minhas? Não é, Minduim? Olha, gente, que carência, né? Que carência, que nível de carência. Mas, enfim, essa tirinha é do Charles Schulz, né? Chama Minduim, tá bom? Veículo de comunicação, né? Que ele usa é a internet, porque ele tá no www, né? A fonte tá aqui, então isso foi publicado na internet, né? É o veículo de comunicação. Enfim,
Na tirinha aparecem duas locuções adverbiais. Quais são elas? A gente tem que buscar duas expressões, né? Quer dizer, duas palavras foram usadas para expressar uma circunstância. Então, eu tenho aqui como locução a expressão em casa e às 2 horas da madrugada. Em casa e 2 horas da madrugada. E aí, na letra B, a gente vai dizer que circunstância elas expressam. Em casa expressa lugar. E às 2 horas tem a circunstância, a ideia de tempo. Não é isso? Virou. Tem outra tirinha na 7. Vamos lá. Leia a tirinha a seguir. Do mesmo autor e do mesmo personagem, que é o Minduim, né? É esse guri aí, esse carequinha. Vamos lá, o Minduim. Eu acho que o mundo é muito melhor hoje do que era, por exemplo, 5 anos atrás. Como você pode dizer isso? Você não lê os jornais? Você não escuta a rádio? Como pode aguentar isso e me dizer que este é um mundo melhor? Eu estou nele agora. Que pretensão! Vamos lá. Por que o personagem acha que o mundo está melhor agora? Ele quer que você copie o item correto e não apenas marque. Por que ele acha, né? O que você entendeu disso aí? Porque o que o Minduim fica questionando é como ele pode achar que o mundo é melhor, porque o Minduim interpreta nesse ponto de vista, sob esse ponto de vista. Se tem tanta coisa ruim acontecendo, como é que ele pode dizer que o mundo está melhor, né? Só que o coleguinha, ele acha que o mundo está melhor porque ele está vivendo nesse mundo, né? E ele faz a diferença, não é isso? Então vamos lá, é a visão dele. Porque só ocorrem coisas boas, né? Porque ele nasceu e isso é algo bom para o mundo, né? Sob o ponto de vista dele é exatamente isso, né? Ele diz, porque eu estou no mundo agora, né? Então, a partir do momento que eu nasci, tudo ficou melhor, né? É o cara, né? Dono de tudo. Muito bem. Copie da tirinha uma locução adverbial e indique a circunstância que ela expressa. Vamos lá. 5 anos atrás. 5 anos atrás expressa tempo, tá? Então é um bom exemplo aí. O advérbio, copie o advérbio que indica tempo. Um advérbio, uma palavrinha só que indique tempo. Eu tenho advérbio que indique tempo. Advérbio que indique... Ah, não. Foi isso? Não, viajei. Tô na C, né? Me enrolei. Copie da tirinha uma locução adverbial que indica a circunstância. Muito bem, vamos lá. Vamos voltar porque quem se enrolou fui eu. Eu achei 5 anos atrás, né? E aí respondi que a circunstância que indica é tempo. Muito bem, a B já foi. Então, na C, encontre um advérbio que modifica um adjetivo. Eu enrolei aqui, eu juntei aqui os dois itens. Então, encontre na tirinha um advérbio que modifica um adjetivo. Eu tenho, por exemplo, já me achei. O advérbio muito modificando o adjetivo melhor. Tá? No terceiro quadrinho eu tenho, é um mundo melhor. É um mundo melhor. Não é esse. É aqui no primeiro. No primeiro, eu tenho assim, eu acho que o mundo é muito, muito melhor. Então, o adjetivo melhor modificado pelo advérbio muito, tá? Que indica intensidade, né? Muito melhor. Advérbio modificando adjetivo. É esse meu exemplo, tá? E na letra D, copie um advérbio que indique tempo. Esse é fácil. Que indique tempo no último quadrinho, eu estou nele agora, tá? Esse agora indica tempo. Muito bem. Número 8 indica que a gente faça com um colega, mas como a gente não tem um colega para fazer, porque a gente está em isolamento, né? Vamos lá.
a gente dá uma pesquisadinha na revista ou busca exemplos na internet, e é bem tranquilo, tá? Como isso é pessoal, eu vou dar aqui 3 frases como sugestão, tá bom? Para quem não achou, quem não conseguiu, enfim. Primeiro, o advérbio modificando um verbo, tá? Eu posso dizer assim, ó, eles acordaram tarde. Eu tenho o verbo acordar, né? Acordaram tarde. Então, o advérbio tarde modificando o verbo acordaram, tá? Repetindo, o advérbio tarde modifica o verbo acordaram. Eles acordaram tarde. Segundo exemplo, Carlos é pouco tolerante. Carlos é pouco tolerante. O advérbio pouco modificando o adjetivo tolerante, tá? Segundo exemplo, advérbio modificando adjetivo, tá? Carlos é pouco tolerante. E por último, eu tenho eles jogam muito mal. Mal é advérbio. Muito é advérbio também. Mal é de modo e muito de intensidade. Eles jogam muito mal. Eu tenho um advérbio muito modificando outro advérbio mal, tá? Então essas sugestões ficam para quem não conseguiu. Eu sei que a gente não tem como ouvir, né? Mas se quiser, lá no grupo, onde vocês quiserem, tá? Uma coisa que eu peço é que daqui pra frente, ou por um tempinho, a gente, toda vez que eu passar um exercício, vocês que têm livro, pelo menos, né? Salvem quem não tem. Tiram foto, porque eu não posso tirar, porque eu tenho, o livro é do professor, tá bom? Senão eu tiraria e colocaria e o problema estava resolvido. Mas eu passei, por exemplo, eu vou passar agora, eu vou passar, porque a gente tem feriado na sexta, então eu vou passar para vocês, volta lá atrás, né? Então eu vou passar da página 82 até a 87. É interpretação, o gênero desse capítulo é notícia, a gente vai falar mais sobre ele, é óbvio, mas aqui é interpretação, então tirem foto, por favor, e publiquem lá no nosso WhatsApp, da 82 até a 87, para os colegas que não têm, para irem fazendo esse texto aí até a quinta-feira, depois do feriado 1º de maio, tá bom? Então, fiquem com Deus, bom feriado, e a gente se vê aí já já. Beijo no colo. Meu Deus, não quero sair.